Bom dia, turmas. Vamos começar nossa aula de matemática. São duas seguidas. Vamos ficar juntos aí até às 11 horas. Turmas do terceiro A, terceiro B e terceiro C. Por enquanto, somente 9 alunos, né? Como eu falei aqui, não conta com a Maria de Fátima, que se ela está aqui na nossa turma ainda da aula do segundo ano, é porque ela também não está assistindo aula do segundo. Depois vamos ver o que aconteceu. Deve ter acontecido algum problema. Então, turmas, na próxima semana nós faremos a avaliação bimestral. A nossa avaliação parcial foi referente aí à prova, aquela prova, a avaliação diagnóstica, né? A avaliação diagnóstica valeu como parcial. Então nós faremos, com os conteúdos desde o início do ano, a nossa prova bimestral, que vai ser na próxima semana. Era para ser nesta semana, mas a Elisângela mudou o calendário por algum motivo e será na próxima. Então, para isso, vamos fazer uma revisão, né, dos conteúdos que nós estudamos e, se der tempo, a gente conclui a correção daquele exercício e aí coloca mais algumas questões também na prova. Algumas questões com ponto médio de segmento e o ponto médio coordenadas do baricentro, né? Vai dar para colocar coordenadas do baricentro, mas ainda não tem na revisão porque eu não corrigi os exercícios. Então, quando nós estivermos fazendo a correção dos exercícios, já funciona como uma revisão, né? Porque fica bem recente. Então, bom dia e vamos às atividades. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. Raiane Araújo, bom dia. Bom dia, professor. Então, pessoal, vamos... inicialmente, olha, assim, bastante longo foi o assunto sobre o plano cartesiano, tá certo? Plano cartesiano. E aí vocês vão estudar, vocês vão pegar o livro, vão estudar um pouquinho de história também, porque tem, né? E aí vocês, vendo aquela parte inicial de história, aqui na geometria analítica, vocês vão poder entender melhor para poder resolver lá as questões na prova. Mais um aluno aqui participando. Então vamos lá. Diz o seguinte: considere as afirmações seguintes. O método de estudo da geometria analítica pode ser compreendido como uma evolução da proposta de René Descartes do século XVII para a localização de pontos no plano através de pares ordenados, hoje conhecido como sistema cartesiano. Vocês acham que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos lá? O método de estudo da geometria analítica pode ser compreendido como uma evolução da proposta de René Descartes, do século XVII, para a localização de pontos no plano através de pares ordenados, hoje conhecidos como sistema cartesiano. O que vocês acham? Assim, só supondo. Vocês acham que é verdadeiro ou falso isso aqui? Ninguém se manifesta? Hein, pessoal? É lá na parte inicial. Você vai pegar o seu livro e vai ver que pode ser o livro digital, né? Vocês não têm o livro físico em casa, mas você vai encontrar essa observação aí na página 8, viu?
Você vai encontrar isso aí na página 8, para você reforçar a sua leitura. Beleza? Então, vamos aí, sistema de coordenado cartesiano. Então, isso aqui é verdadeiro. Você vai reforçar esse estudozinho, um pouquinho de história. O sistema ortogonal é formado por dois eixos perpendiculares entre si. O eixo horizontal e o eixo... Pessoal, aqui não é o eixo... Peraí, me perdi aqui na leitura. O eixo X horizontal. Aqui é I. E o eixo das abscissas. Não, é um E mesmo. Eu que estou perdido aqui na leitura. O eixo X horizontal é o eixo das abscissas. E o eixo Y vertical é o eixo das ordenadas. Tá certo? Então, isso aqui é correto. Ó. O sistema ortogonal, ele é formado por dois eixos. Ó. Ortogonal por quê? Porque um cruza o outro formando um ângulo de 90 graus. Por isso que chama de ortogonal. Formando um ângulo de 90 graus. Então aqui, horizontal é o eixo X, vertical é o eixo Professor, Y. Oi. Desculpa lhe incomodar, mas a Eduarda não está conseguindo entrar na sua aula. Quem? A Eduarda, terceiro C. Eduarda do terceiro C. Não está conseguindo entrar na aula. O que será? Porque eu mandei o link. Você pode mandar o link para ela? Pode ser? Posso sim. Mande aí para ela tentar entrar, por favor. Vamos ver se ela consegue. Que às vezes é porque entra com o link, não consegue localizar o link. Pronto, deixa eu ver quem é essa aqui. João Pedro. Beleza. Então, para quem está entrando agora, estamos fazendo aqui uma rápida revisão para a gente fazer a nossa avaliação. Então, pessoal, é isso mesmo. O sistema ortogonal, esse sistema, ele é formado por dois eixos. Um na horizontal e o outro na vertical. Ele é ortogonal porque ele cruza formando um ângulo de 90 graus. A palavra ortogonal é por isso. Então, quem fica na horizontal é chamado de abscissa. Quem fica na vertical é chamado de ordenada. Agora, os dois eixos juntos são chamados de coordenadas cartesianas, viu? Os dois eixos juntos são chamados de coordenadas cartesianas. Então, isso aqui também é verdadeiro, certo? Ele diz aqui no 3, os eixos do sistema cartesiano se cruzam no ponto de origem. Ó, os eixos do sistema cartesiano se cruzam no ponto O, origem, menos 2 e 2. Menos 2 para x e 2 para y. Isso aqui é falso. Ele não se cruza no menos 2 e no 2, ele se cruza no 0. Ó. 0 para x e 0 para y. É aqui que eles se cruzam. Isso aqui é falso. Deu para entender aí? Vamos lá. A geometria analítica estuda curvas e figuras por meio de equações e analisa essas equações através de gráficos, estabelecendo relações com a álgebra e a geometria plana e espacial. Isso aqui é quase que uma definição, pessoal, da geometria analítica, viu? Isso aqui é quase que uma definição da geometria analítica. A geometria analítica é isso mesmo, ela estuda curvas, figuras, por meio de equações e analisa essas equações através de gráficos, estabelecendo relações com a álgebra e a geometria plana e também a geometria espacial. Verdadeiro. Então temos aí verdadeiro. Temos aí verdadeiro, 1, 2 e 4. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 1 e 2 são verdadeiros. 3 e 4 falsos.
3 e 4 falsos. Apenas 1 e 4 são verdadeiros. Apenas 3 é falso. Pronto, já encontramos a resposta. Apenas 3 é falso. É o item D. Apenas 3 é falso. Aí lá na prova vai estar do mesmo jeito? Não, pode ser que essa questão 1 seja a nona, seja a quinta. Pode ser que esse item não seja o item D, seja outro item. Tá certo? Pode ser que a pergunta seja outra. Então, muito cuidado, mas serve de base para que nós tenhamos aqui uma revisão muito próximo da prova. Tá certo? Se tem algum aluno pedindo para entrar, não. Maria Eduarda não conseguiu. Maria Eduarda, ela é do terceiro, de qual terceiro? Deixa eu tentar aqui. É terceiro C, professor. Certo. Eu mandei um link para ela. Pode ser que ela não esteja com o e-mail dela, porque tanto com o e-mail ajuda facilita aqui na entrada. Vamos lá. Eu queria encontrar a Maria de Fátima aqui para eu avisar para ela que ela ainda está na aula do segundo ano. Ocorreu algum problema aí que ela não saiu da aula. No caso, está perdendo o segundo ano. Bom, dando continuidade, pessoal, a segunda questão. A qual quadrante pertence o par ordenado do ponto menos 3 e menos 2? Menos 3 para x e menos 2 para y. Qual é o quadrante? A questão de 3 e 2 não influencia em nada, pode ser outro valor. A questão aqui, quem manda é o sinal. E aí, pessoal, qual é o quadrante? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Menos 3 e menos 2. Menos 3 para x, menos 2 para y. Pertence a qual quadrante? Ninguém se manifesta? Bora lá. Como nós estamos trabalhando com revisão, primeiro quadrante, ó, x, positivo, y, positivo. Segundo quadrante, x, negativo, ó, para trás, ó. X é negativo. Y, positivo. Terceiro quadrante, x é negativo. E y também é negativo, ó. Já encontramos a nossa resposta. É no terceiro quadrante. E o quarto quadrante aqui, o x é positivo, ó, que é para a direita, e o y é negativo. Compreendido? Sim ou não? Sim, professor. Pronto, então sigamos em frente. Terceira questão. No plano seguinte, eu tenho aqui, pessoal, umas 6 questões ou 7 de plano cartesiano. Aí a gente vai ver distância entre dois pontos, umas 3, e ponto médio de segmento, umas 2. A prova vai ser mais ou menos assim. Se tiver umas questões, não tem problema não. Se você acertar as 11, fica com 10 do mesmo jeito. E também se acertar só 10, também vale 10. O plano seguinte mostra os quadriláteros onde serão montados bancas de uma feira. A senhora Maria de Fátima já fez sua reserva e marcou com um X o lugar escolhido. As coordenadas do ponto que ela escolheu são... Quem são essas coordenadas? Me diga aí. Primeiro é o eixo X, viu? Depois é o Y. Vamos lá, pessoal? Quem são as coordenadas? É só olhar. G. Porque a gente tem que trabalhar primeiro com o X. Então é G. G o quê?
Onde? E 6. Pronto. G6, qual é o item? G6, item A. Muito bem. Então, a dona Maria de Fátima vai ficar no G6. Se você for na feira do Ipu, é todo o tempo usado o plano cartesiano, pessoal, para montar aquelas barracas. É todo o tempo no plano cartesiano. Vamos ver uma questão aqui da Unifor Ceará. Se em determinado ponto do plano cartesiano a abscissa x é menor que a ordenada y, então o quadrante onde ele não pode estar é o... Olha só que pergunta é essa. Vamos lá. Se em um determinado ponto do plano cartesiano a abscissa x, a abscissa x é menor, ela é menor que a ordenada y. Então, o quadrante onde ele não poderá estar é... a abscissa x é menor do que a ordenada y. O quadrante onde ele não poderá estar. Qual é? Dá para identificar? Dá ou não dá? Por exemplo aqui, vamos analisar por quadrante. Se em determinado ponto do plano cartesiano a abscissa x é menor do que a ordenada. A abscissa x pode ser menor do que a ordenada? Pode. Por exemplo, eu posso ter aqui o x valendo 2 e o y valendo 5. Pode ser menor? Pode. Ele está dizendo onde é que ele não pode ser menor. Por exemplo, aqui, obrigatoriamente, o x vai ser sempre menor que o y, porque ele é negativo e o y é positivo. Aqui, o x pode ser menor do que o y? Pode. Eu posso ter aqui o x pode ser menos 6 e o y pode ser menos 3. Aí o x seria menor, né? Porque menos 6 é menor do que menos 3. O único lugar onde não tem condição de o x ser menor do que o y é aqui. Porque o x ele é positivo e o y é negativo. O x é positivo e o y negativo. Nunca que o x aqui vai ser menor do que o y. Ele vai ser sempre maior. Então, o quadrante onde ele não poderá ser, onde ele não pode estar, é no quarto quadrante. Alternativa D. Certo? Ele não vai poder estar no quarto quadrante porque está dizendo que ele vai ser menor, o x será menor do que o y. E aí ele não tem como ser menor do que o y aqui. Deu para compreender? Sim ou não? Deu, professor. Ótimo. Então, vamos seguir na próxima questão. Quinta. Observe as proposições a seguir. Pessoal, é uma parte assim mais prática e outra parte aqui mais teórica. Essa parte aqui é até mais teórica. Vai ter as questões assim na prova, professor? São essas questões aqui, só que embaralhadas. Tipo, a quinta não é a quinta, o item que você vai marcar, se aqui for C, não será o C. Pode ser que eu mude alguma coisa, tá entendendo? Mas a base é isso aqui. Mas a base da prova é isso aqui. Então vamos lá. Todo ponto do eixo das abscissas, todo ponto do eixo das abscissas, né, que é o eixo X, possui ordenada nula. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Ou vocês não entenderam aqui? Preste atenção que vocês vão entender agora. Se não entendeu, entende agora. Todo ponto do eixo X. O que é todo ponto do eixo X? Está aqui. O ponto do eixo X. Em cima dele. Todo ponto em cima dele. A ordenada dele é nula? Sim. Quando ele pergunta pela ordenada, é o y dele. O y dele é nulo? Sim. Nem é para cima, nem é para baixo. É bem
no meio aqui, ó, bem no zero. Enquanto eu tenho aqui, por exemplo, o x valendo 3, se ele está bem aqui em cima, a ordenada dele é nula, nem é menos nem é mais. Agora, se o ponto não está em cima do eixo, está, por exemplo, bem aqui, aí tudo bem. O ponto não está em cima do eixo, o ponto está aqui. Aí a ordenada dele não é nula. A ordenada dele pode ser, digamos aqui, um 2 também. Ó. 2 para x, 2 para y. Mas se o ponto está em cima do eixo x, a ordenada será sempre nula. Verdade. Compreendido ou não? Sim. 2. Todo ponto do eixo das ordenadas, eixo y, possui ordenada nula. Ó, todo ponto do eixo das ordenadas, isso aqui é uma pegadinha, que é o eixo y, possui ordenada nula. É falso. Ele possui abscissa nula. O problema está aqui. Todo ponto do eixo das ordenadas, ó, tá aqui os pontos ó, do eixo das ordenadas. Qualquer ponto que esteja em cima do eixo, ele vai ter abscissa nula. Não é ordenada nula. Percebe que tem ordenada? Então isso aqui é falso. Os pontos possuem, o ponto que está em cima da ordenada, ele possui abscissa nula. O x aqui é zero. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 1, 2, 3. Então eu tenho menos 3. Então vai ser quem? Vai ser 0 para x, menos 3 para y. Por que é zero? Porque não está para a direita nem está para a esquerda. Está bem aqui no meio. Então vamos ao terceiro. Todo ponto do primeiro quadrante tem coordenadas positivas. Todo ponto do primeiro quadrante tem coordenadas positivas. Verdadeiro ou falso? Essa está fácil. Verdadeiro ou falso? Verdade. Hã? Quem habilitou aí o microfone? Diga aí. Verdade. Verdade, muito bem. Ludmila, verdade. Vamos ao último ponto aqui. Todo ponto do terceiro quadrante tem coordenadas positivas. Todo ponto do terceiro quadrante tem coordenada positiva. Mentira, aqui tem coordenada negativa. Todo ponto do terceiro quadrante tem coordenada negativa, então é falso. Portanto, VF, VF. Vamos analisar. 1 e 2 são falsas? Não. 1 e 2 são verdadeiras? Não. 1 e 3 são verdadeiras. 2 e 4 falsas. Pronto, essa daqui. 1 e 3 são verdadeiras, 2 e 4 falsas. É o item C. Né? Aqui diz que 1 e 4 são falsas. São não. Apenas 1 é falso. Não, é o item C mesmo. Bom, enunciado para as questões 6, 7 e 8. Vamos lá. Observe o esquema que representa a localização das cidades A, B, C, D e E de uma antena de transmissão de sinal de rádio R. Pronto. Então tá aí o enunciado e tá aqui o plano cartesiano. Vamos ver como é que funciona isso aqui. A localização da cidade A, está aqui ela, a localização de A. Localização de B, está aqui. Localização de C, localização de D, está aqui. E de E está aqui. Agora vamos às perguntas. As cidades que se encontram no perímetro do terceiro quadrante são, respectivamente, quais são as cidades que se encontram no perímetro do terceiro quadrante? Ó. Cidades que se encontram no perímetro do terceiro quadrante são, respectivamente. Vamos ver. Terceiro quadrante. No primeiro e terceiro, professor? Ah, é. As cidades que se encontram no primeiro, eu esqueci aqui, ó, no primeiro e no terceiro quadrante, são respectivamente.
Quem é no primeiro? B, né? Primeiro é B. E no terceiro? D. D. Então, B e D, B e D, B e D, alternativa D de bola, né? As cidades, as antenas que se encontram nesse perímetro aqui do terceiro quadrante, do primeiro e do terceiro, é B e D, nessa ordem, certo? Vamos à 7ª questão. Qual a distância entre as cidades A e B? Aí a gente já usa o plano cartesiano e já entra em distância entre 2 pontos, né? Certo? Qual é a distância entre A e B? Aí a gente já entra no outro assunto, distância entre 2 pontos. Pessoal, para saber a distância de A e B, nós vamos usar aquela fórmulazinha, ó. Distância de A para B vai ser igual a raiz quadrada de x de quem está na frente, né? Não é isso? X de quem está na frente, x de B, menos o x de A, certo? Ao quadrado, mais o y de B, menos o y de A, ao quadrado também. Pronto. Sempre quem está na frente, menos quem está atrás. Professor, e se eu fizer o contrário, se eu fizer x de A menos x de B, dá errado? Dá não, porque está elevado ao quadrado. Ele já está elevado ao quadrado justamente para não correr o risco de dar negativo. Então vamos às coordenadas do ponto A. Vamos ver aqui. Coordenada do ponto A. Coordenada do ponto A é 5 para x, está aqui. Eu só não sei, quem está assistindo aula em casa no celular, se dá para ver direito. Eu fico preocupado com isso. Pelo menos quando eu assisto meus vídeos no meu celular, eu consigo ver, mas às vezes embaça. Menos 2 para y. Agora vamos ao ponto B, porque ele quer aqui a distância das cidades A e B. O ponto B, ele tem as seguintes coordenadas, 2 para x e 2 para y. 2 e 2. Ótimo. Então é só substituir, pessoal. Distância de A para B vai ser igual. X de B, 2. Menos x de A, 5. Ao quadrado. Mais y de B, 2. Menos y de A, menos 2. Aí eu não posso deixar desse jeito, porque fica 2 sinais juntos, eu vou abrir parênteses, ó, menos 2. Pronto, para não misturar. Aí eu percebo que fica parênteses e parênteses, não existe isso. Se aqui está parênteses, então eu vou substituir por colchete. Se fosse colchete, aí eu pegava o último aqui, né, e botaria chave. Então fica colchete. A ao quadrado. Ó. Distância de A para B vai ser igual a raiz quadrada. Se você não estiver entendendo, por favor, pergunte, para não acumular muita dúvida. 2 menos 5 dá menos 3. Porque eu tenho 2 positivo, mas eu devo 5, pagando 2, fico devendo só 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado. Mais, quando eu pego aqui, abre colchete, 2, aí eu faço menos, vamos eliminar esses parênteses, porque a parte do colchete todinha está ao quadrado. Eu não vou resolver logo essa potência, eu tenho que transformar isso aqui num único número. Menos vezes menos é mais 2. Tudo isso está ao quadrado. Distância de A para B vai ser igual a menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, ou seja, dá mais 9. Mais 2 mais 2 é 4. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4, 16. E aí nós temos o quê? Nós temos 9 mais 16 é 25.
distância de A para B vai ser igual a raiz quadrada de 25, que todo mundo sabe quanto é, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Agora, não sei se é 5 metros, se é 5 quilômetros, só sei que é 5. Ele não diz qual é a unidade de medida. Deve ser 5 quilômetros, né? Porque uma cidade distante da outra de 5 metros é brincadeira. Bom, deu para compreender? Deu, professor. Tem algum aluno que precisa de mais um reforçozinho aí na explicação? Por favor, se manifeste. Estamos fazendo nossa revisão. Professor, o que pode mudar na prova? Uma questãozinha dessa aqui. Eu posso mudar o seguinte: em vez de pedir distância de A para B, eu posso pedir distância de A para C. Está entendendo? É bem fácil de mudar. Mas que com base na revisão você tem condição de resolver. Oitava. A qualquer momento, habilite seu microfone e pergunte. Oitava. Em qual quadrante se encontra a emissora de rádio R? Mas isso aí está muito fácil, ó. Emissora de rádio R. Está em qual quadrante? Aqui aí, ó. É o tipo da pergunta para não ter o aluno não zerar na prova. Porque enquanto tem um aluno que vai fazer essa daqui, que é um nível mais elevado, tem um aluno que não consegue fazer, mas pelo menos ele sabe fazer essa daqui. Então, qual é o quadrante que está a rádio R? Segundo. Segundo quadrante. Então, alternativa C. Muito bem. Nona questão. Universidade Federal do Pará. Um arquiteto gostaria de construir um edifício de base quadrada, né? A base do edifício, essa base é quadrada. Em frente à praia. Agora, de tal forma que uma das diagonais de sua base fosse paralela à orla marítima, né? Conforme a ilustração abaixo. Então, o que acontece? O arquiteto vai construir aqui na beira da praia, tá aqui a orla, né? A areia, a água. Muito bem. E aí, ele vai construir esse prédio quadrado, de base quadrada, de forma que uma das diagonais ela seja paralela à orla. Paralela quer dizer a mesma distância aqui, né? Pronto, essa diagonal ela é paralela. E essa diagonal aqui, ela é ortogonal à orla. Ela já não é paralela, ela é ortogonal. Ela cruza a orla formando um ângulo de 90 graus. Certo? Beleza. Qual é a pergunta? Utilizando o sistema de coordenadas cartesianas, ele determinou que os vértices da base que determinam a diagonal paralela à orla deverão ser A, 2 e 6, ou seja, 2 para x, 6 para y, e C, 8 para x e 2 para y. Qual o comprimento dessa diagonal? Ora, um enunciado imenso, só para perguntar qual é a distância de A para C, né? Bem fácil. Qual a distância do comprimento dessa diagonal. Então, vamos lá. Distância de A para C vai ser igual a x de C é 8, menos x de A, que é 2, ó, ao quadrado, mais y de C, que é 2, y de C, que é... Aliás, y de quem está na frente mesmo. É y de C, que é 2, menos y de A, que é 6, ao quadrado. Distância de A para C vai ser igual 8 menos 2 dá 6 ao quadrado. 6. Mais 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado. Se alguém tiver dúvida, pergunte.
A distância de A para C vai ser igual. 6 ao quadrado é 36. 4 ao quadrado é 16. É 4 vezes 4. 16. Não se preocupe com a questão do sinal, porque uma potência só dá negativo se a base for negativa e o expoente for ímpar. Em outros casos, dá tudo positivo. Então, a distância de A para C vai ser igual ao seguinte. 36 com 16. Ó, 30 com 10, 40. 46, 52. Certo? Então, aqui vai dar raiz quadrada de 52. Beleza? Raiz quadrada de 52. Qual é o item? Item A. Raiz quadrada de 52. Professor. Oi. Você já explicou uma vez, mas deixa eu lhe perguntar de novo. Pergunte quantas vezes for preciso. Por que o x de A não pode vir antes do x de C? Por que o x de A não pode vir antes que o x de C? É só porque a gente segue a questão da fórmula, tá certo? Mas vamos, deixa eu lhe mostrar aqui, nós vamos fazer o contrário, para eu lhe mostrar aqui como é que funciona. Vamos fazer distância de A para C, né? Distância de A para C. Vamos fazer o contrário aqui. Vamos fazer normal, x de A. Quem é o x de A? 2. Né? Menos o x de C. Ó. Quem é o x de C? 8. Ao quadrado. Beleza. Mais. Agora o y de A. Y de A é 6. Menos o y de C, que é 2. Beleza? Ao quadrado. Aí, eu vou calcular a distância de A para C. Eu espero que com a explicação você entenda a resposta, sem eu nem dizer a resposta. 2 menos 8 vai dar o quê? Menos 6. Menos 6. Ao quadrado. Mais 6 menos 2 vai dar 4 ao quadrado. Distância de A para C vai ser igual a raiz quadrada de 36 mais 16. Ou seja, raiz quadrada de 52. Quais foram as respostas? A mesma, né não? Foi. Aí, assim, Ludmila, por padrão, não é que não possa, é por padrão, usa-se quem está na frente menos quem está atrás. Deixa eu lhe dizer aqui como é que funciona. Para não ter erro, Ludmila, para não ter problema, já foi estabelecido aqui o uso da raiz quadrada, que nós já vimos lá em outras aulas anteriores. Porque quando eu elevo ao quadrado, na hora que eu elevo ao quadrado, tanto faz eu fazer distância de A para C, como distância de C para A. É a mesma coisa, não muda nada. Porque se está elevado ao quadrado, se der positivo, se for uma base positiva, o resultado será positivo. Se for uma base negativa, o resultado também vai ser positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, quem garante isso é a elevação ao quadrado. Aí, mas veja um exemplo aqui de uma questão. Por exemplo, está aqui, eu vi até essa questão, acho que foi para vocês, naquela enquetezinha, enquete não, no exercício extra que eu passei, dizia que tinha Curitiba, se eu não me engano, era assim, Fortaleza estava a 35 graus, não era? Positivo. Está aqui o zero, era mais ou menos 0 grau, era mais ou menos assim, 0 grau. Fortaleza 35 graus e Curitiba estava menos
Menos 5. Menos 5. Aí, veja que aqui não tem raiz quadrada, não tem nada elevado ao quadrado. Aí ele pergunta, aqui é 0 grau, qual é a diferença de temperatura de Curitiba para Fortaleza? Há uma variação de quantos graus? Por isso é que se faz assim, ó. É o número que está na frente menos o número que está atrás, ó. Tá entendendo? A sua pergunta, por que, que a gente usa assim? Por padrão, a gente usa assim, mas no caso de distância entre dois pontos, como está a raiz quadrada, não precisa. Você só usa se quiser. Mas o padrão é assim, é quem está na frente menos quem está atrás. Veja bem, ó, 35 menos 5, ó. Quem está na frente menos quem está atrás. Quem está atrás, 5 graus, que é Curitiba. Diferença de temperatura. Menos vezes menos, mais. Então, 35 mais 5 é igual a 40. Então, a diferença de temperatura de uma capital para outra é de 40 graus. No caso aqui, como nós não usamos raiz quadrada, né? A potenciação, a base aqui com o expoente quadrado, aí a gente tem que obedecer a regrinha. Quem está na frente menos quem está atrás. Isso por padrão. Mas quando fazemos distância entre dois pontos, não é obrigado. Entendido, Ludmila? Sim. Você pode fazer distância de A para C e distância de C para A. Aliás, começar com o X de A e o X de C depois, numa boa, sem problema nenhum. É porque a gente acaba seguindo o padrão, que é esse daqui. Mas se não seguir o padrão, não tem problema. Bom, vamos aí a questão 10. A distância entre os pontos 2 e menos 1 e menos 1 e 3 é igual a quanto? Aqui tem uns quebradinhos, né, de dado em radical. Vamos ver. Distância entre esses dois pontos. Vamos fazer normal, Ludmila. Distância, vamos chamar de A e vamos chamar de B. Pronto, pode ser o X de A logo aqui, ó. Não tem problema não. 2 menos o X de B. Ó, aqui já vai complicar para nós porque tem um sinalzinho, né? Mas isso poderia acontecer se fosse o contrário também. Aí, para não misturar, menos 1. Troque esse parênteses aqui por colchete, ó, não esqueça. Ao quadrado. Mais o y aqui, ó, o y que é menos 1, menos o y do outro ponto que é 3, ao quadrado. Distância de A para B vai ser igual a 2, menos vezes menos é mais 1. Aí eu abro o colchete e fecho, ó, ao quadrado. Mais menos 1 com menos 3, muitos alunos ainda têm dúvida. Professor, não dá mais não? Não, só vai dar mais se você estiver multiplicando ou dividindo. Aqui nós estamos juntando, ó, somando números negativos. Menos 1 com menos 3, dá menos 4. Então vai dar menos 4 ao quadrado. Distância de A para B vai ser 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado é 9. Mais menos 4 ao quadrado é 16. E aí está tranquilo, porque 9 mais 16 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui mais ou menos uma revisão. E aí nós vamos para as questões que ficaram para ser corrigidas. Vou aqui abrir o livro. Eu vou até parar aqui a apresentação. Calma, não é aqui. Vocês estão visualizando aí a tela direitinho, então, né?
pessoal? Alô? Sim, professor. Pronto. Beleza. Aí eu vou pausar aqui. Eu vou pausar não, vou parar aqui a apresentação só para eu pegar o exercício e colocar na tela também. Só um momento. Temos aí 12 alunos, não sei se no 13 agora. Aliás, lembrando que ainda tem aqui a Maria de Fátima, menos a Maria de Fátima e eu, só são 11, né? Bom, pessoal, retomando aqui já após o início da nossa revisão, né, da avaliação, nós vamos também vai fazer parte da prova, viu, esse assunto aqui. Aquelas 4 questões que nós já corrigimos na aula anterior, vocês podem assistir a aula do dia 30, que lá tem a correção dos exercícios, 4 questões, e também a correção dessas questões aqui que nós vamos corrigir agora. Aí não dá tempo mais fazer revisão dela, é correção e uma revisão, né? Diz o seguinte, um triângulo possui vértices nos pontos 2 para x e menos 1 para y, 4 e menos 3, menos 2 e menos 5. Determine as coordenadas do seu baricentro, né? Os comprimentos das medidas desse triângulo. Então é um pouquinho trabalhosa essa 35, mas serve também de revisão para a gente. Vocês lembram que as coordenadas do baricentro. Professor, o que é o baricentro? Que eu nem lembro mais. Era assim, ó. Vou relembrar aqui para vocês. Você tem um triângulo. E aí você traça um segmento de reta partindo, vou fazer aqui A, B, C, certo? Partindo do vértice do triângulo, cortando o lado oposto ao meio. Isso se chama mediana. Nós estudamos mediana, estudamos altura, estudamos bissetriz, não foi? Pronto. Isso aqui é uma mediana. Aí eu vou traçar aqui, vou pegar o ponto B, o vértice B, traçar um segmento de reta, cortando o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Quem é o lado oposto ao vértice C? É o lado AB. Aí eu vou cortar aqui no meio também, ó. Se chama mediana. Pronto. O encontro dessas medianas se chama baricentro, representado aqui pelo ponto G. Ponto G, ó. Baricentro. Relembraram aí? A gente até estudou, assim por fora, baricentro, ortocentro e incentro, né? Baricentro, o encontro das medianas, ortocentro, o encontro das alturas e incentro, o incentro é o encontro das bissetrizes, né? Pois bem. Aí o que ele pede aqui? Ele pede as coordenadas do baricentro. Aí o que foi que nós estudamos? Nós estudamos que x de g e y de g são essas as coordenadas do baricentro. Vamos lá. Nós aprendemos que x de g é x de A mais x de B. Só deu trabalho para definir a fórmula, mas depois é só utilizar assim, ó, mais x de C. Dividido por quanto? Por 3. Por que por 3? Porque é a média aritmética. Você soma os 3 e divide por 3. Isso se chama média aritmética. E o YG é y de A mais y de B mais y de C, também dividido por 3. Nesse caso, aí é bastante fácil. Vamos fazer
o x aqui, o xg. X de A, 2, vamos considerar, né, que seja os pontos aqui, seja 2 mais 4 mais menos 2, mais menos 2. Aí tem que botar parênteses para não misturar o sinal. Tudo isso dividido por 3. Vamos lá. 2 mais 4, 6. Mais vezes menos é menos. Então, 2 mais 4, 6. 6 menos 2, 4. 6 menos 2, 4. Então, fica 4 sobre 3. 4 terços. Esse aqui é o x do g. Vamos procurar o y do g. Quem é o y do A? Menos 1. Menos 1. Menos 3. Menos 1 mais menos 3. Mais menos 5. Mais menos 5. Tudo isso dividido por 3. Vamos eliminar os parênteses. Y de G é igual a menos 1, mais vezes menos, menos, mais vezes menos, menos. Tudo isso dividido por 3. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Então vai ficar menos 9 sobre 3. 9 dividido por 3 é 3. Aí o sinal aqui negativo, ó, menos 3. Pronto, está aqui as coordenadas do baricentro. Compreendido? Professor, tá dividindo por 3 porque são 3 pontos? Dividindo por 3 porque são 3 coordenadas, né? Eu não sei se você assistiu a nossa última aula. Nossa última aula não, a aula que foi definida essa fórmula aqui. Não sei se você lembra. Bem aqui assim, ó, Ludmila. Isso aqui foi tudo explicadinho, bem detalhadinho, ó. Substituindo. Ah, foi uma aula que eu acho que eu gravei. Faltou energia. E aí a internet não voltou mais, ficou caindo. Eu fui gravar a aula e mandei para vocês. Não sei se você assistiu. Sei, a última aula. Aí, o que acontece? Há uma substituição, Ludmila, quando eu tenho um triângulo, esse triângulo ele tem um baricentro. E aí o que acontece? Como o baricentro é o encontro das 3 medianas, ou seja, cada mediana tem um x e cada mediana tem um y. Por isso é que a gente diz que são 3. Entendeu? Eu vou ter o x de A, o x de B e o x de C. Lá no meu, aqui, ó. Né? Eu tenho a mediana AP, a mediana BM e a mediana CN. O encontro delas é o baricentro. Então, esse baricentro, ele tem... para eu conseguir saber que ponto é esse, quem é o x do baricentro, eu tenho que somar os 3 e dividir por 3. Assim também para o y. E essa fórmula aqui precisa de essa substituição aqui que a gente faz, substituindo, você pega o 1 e o 3, ó, você pega aqui a equação 1 e a equação 3 e aplica aqui na equação 5, substitui na equação 5, tá certo? Como eu estou dizendo, ó, lá a gente viu, eu estou dizendo que x de g é x de q mais x de n sobre 2, aí eu substituo bem aqui, ó. Quem vai ser o x de q? Onde tem x de g, bem aqui, eu coloco esse valor, ó. Não é o valor dele, x de g? Eu coloco, no lugar de x de g, eu coloco x de q mais x de n sobre 2. E aí a gente viu isso na outra aula, resumindo em quê? Resumindo nisso aqui, ó. Que as coordenadas do baricentro é x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. Y de A mais Y de B mais Y de C dividido por 3. Aí fica bem facinho, né? Não precisa desse ninhado todo aqui não. Beleza? Agora vamos, aqui já um pouco demorado. Estamos aí já caminhando para 11 horas.
mas dá tempo a gente ver essa questão aqui. O comprimento das medianas desse triângulo. Pessoal, assim, o comprimento das medianas, se não dá tempo a gente fazer tudo, a gente faz pelo menos uma parte. Porque o comprimento das medianas dá trabalho. Para eu saber a mediana, eu tenho que encontrar primeiro o ponto médio. E ele quer saber o comprimento. Só um momento. Pronto. Ele quer saber o que é o comprimento da mediana. Eu vou botar aqui, vou chamar aqui de mediana 1, vou chamar aqui de mediana 2, e vou chamar aqui de mediana 3. Né? O comprimento da mediana é a distância de A para M, para M1. Isso é o comprimento da mediana. Olha o que ele quer. Comprimento das medianas do triângulo. Então pronto. Só que tem um detalhe. Eu conheço as coordenadas de A, que é 2 e menos 1, mas não conheço as coordenadas de M. E como é que eu faço as coordenadas de M? Essa mediana 1. Eu acho que eu posso apagar essa parte aqui. Vou apagar para facilitar. Só um momento aí que... Vou apagar aqui, pessoal. A gente fazer outra questão. Já deu para vocês fazerem print ou copiar. Qualquer coisa, se não deu nem uma coisa nem outra, assiste a aula de novo, que é gravada. Pronto, eu quero aproveitar esse triângulo aqui. Então vamos lá. Para eu achar a primeira mediana, vai ser a distância, distância de A para M1. A para a mediana 1, certo? Mas só que tem um detalhe, quais são as coordenadas de M1? Não sei, vou ter que descobrir ainda. Então eu faço assim, M1 vai ser igual ao x de B mais o x de C dividido por 2. Não é o ponto médio? Isso aqui não é o ponto médio? Então pronto. Quem é o x de B? 4. X de C? Menos 2. Então vai ser 4 mais menos 2. Dividido por 2. Porque eu estou encontrando aqui a mediana. Quando é o baricentro, não, é dividido por 3. X de A mais x de B mais x de C dividido por 3. Quando é o ponto médio, é dividido por 2. É o x de A mais x de C dividido por 2. Então, a mediana 1 vai ser mais vezes menos, é menos. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Então, essa mediana aqui, deixa eu fazer detalhado. 4 menos 2 sobre 2, que vai dar igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Pronto. Então, já sei das coordenadas do x. Agora eu vou saber do y, né? Eu tenho que descobrir também o y. Poderia ter feito aqui mais em cima, né? Aqui é o x e aqui é o y. Y de M1 vai ser o y do A, que é menos 1, mais o y do B, que é menos... Do B não. Vale-me Deus. Agora eu me atrapalhei porque não é do... Deixa eu ver aqui. 4... Eu acho que eu fiz trocado, pessoal. Deixa eu ver. É de B para... Distância de B para C. É 4 mais 2. Não, eu fiz certo. Tá certo. É a distância de B para C. 4 mais 2. É isso mesmo. Agora é a distância, é o y no caso. Então é menos 3. Eu já ia botando aqui, era errado. Pronto, é menos 3. Menos 3, que é o x de B, o y de B, mais o y de C. Né? Mais o y de C, que é menos 5. Tudo isso dividido por 2. Beleza. Fazendo aqui um pouquinho para frente.
Ó, mais vezes menos é menos. Portanto, menos 3 com menos 5 dá menos 8. Menos 8 sobre 2 vai dar menos 4. Pronto, então está aqui o meu y. Agora eu vou para o meu y2, ó. Aliás, ora, o y2 nada, eu já fiz as coordenadas do x e do y, né? Já fiz as coordenadas do x e do y, que deu o quê? Deu 1 para x, ó. Deu 1 para x e deu menos 4 para y. Menos 4 para y. Bom, tá aqui as coordenadas. Aqui está as coordenadas do M1, da mediana 1. Agora que nós podemos calcular a distância de A para M. Agora que vai ser possível fazer isso. Vamos lá. Não tem nada não, devagarinho dá certo. Quem são as coordenadas de A? Aqui é o x, né? X é o 2. Menos o x aqui do M, que é o 1, ao quadrado, mais o y de A é menos 1, menos o y do B, ó. O y do B não, é o costume, né? O y do M. Então fica menos, menos. Vou ter que abrir parênteses, substituir aqui por colchete, ó. Que vai ser menos 4. Pronto, abre colchete, fecha colchete. Tudo isso ao quadrado. Botando mais para cá. Calculando aqui a distância, não está chamando de distância, mas é a mesma coisa, distância de A para M, ou seja, ele quer saber o comprimento da diagonal. Da diagonal não, desculpa, ele quer saber o comprimento da mediana de A para M, né? Essa mediana. Depois tem que fazer tudo isso para BM2, para CM3. Só para não misturar aqui. Mas eu fazendo uma, se não der tempo, você sabe fazer a outra. Vamos lá. Então, distância de A para M1 vai ser igual a raiz quadrada. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado. Mais. Menos vezes menos é mais. Então, fica menos 1 mais 4 dá mais 3. Então, vai ficar mais 3 ao quadrado. Ó, menos 1. Menos vezes menos, eliminando esse parênteses. Menos vezes menos é mais. Menos 1 mais 4 dá mais 3. Distância de A para M1, que é a mediana 1, vai ser 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 1 mais 9. Ou seja, aqui vai ser raiz de 10. Ó. Tem alguém querendo entrar aqui na hora de ir embora. Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues. Já estava na aula e saiu ou é porque chegou agora mesmo, Tiago? Tá na hora de sair. Vamos lá. Então, dando... Certo. Continuando aqui. Pronto, pessoal. A distância, o comprimento de A, dessa mediana aqui, de A para M1, é raiz de 10. Aí, para a gente calcular agora, distância, o comprimento de B para M2. Ó. Distância de B para M2. O que eu tenho que fazer? Descobrir as coordenadas do ponto médio, M2. Primeiro tem que fazer isso. Senão, como é que eu vou fazer a distância? Então, vamos lá. Aos poucos, a gente vai fazendo aqui. Como é que eu calculo esse ponto médio?
fazer aqui, ver se tem mais espaço para cima, porque está ficando tão cheio aqui. Vou fazer aqui em cima, não tem problema não, dá para entender. Fazer aqui em cima o ponto médio 2, ó. O xm2 vai ser igual a quem? Xm2 vai ser o x de A mais o x de C, tá só um pouquinho mais para cima. Pronto. Amarra aí, some lá em cima. O x de A mais o x de C dividido por 2. Aí eu encontro o x médio aqui, ó. Quem é o x de A? 2. Mais o x de C. Ó, aqui, A, B, C. O x de C é menos 2. Mais menos 2. Dividido por 2. Então, já vi que aqui vai dar zero, ó, porque mais vezes menos é menos. 2 menos 2 é zero. 0 dividido por 2 é zero. Agora, vamos ver o YM2. O YM2. Vai ser o Y de A mais o Y de C. O Y de A é menos 1. Mais o Y de C. O Y de C é menos 5. Então, mais menos 5. Dividido por 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Pronto, então já encontrei as coordenadas desse rapazinho aqui, desse ponto médio aqui. É 0 para x e menos 3 para y. Aí o que está sendo pedido a questão? Ele quer o comprimento de B para M, ó. Ou seja, o comprimento dessa mediana. Tá dando para acompanhar o raciocínio, pessoal? Sim ou não? Eita, agora ninguém falou nada, todo mundo se calou. Vamos lá? Tá dando para acompanhar? Tá dando para compreender? Professor, é difícil, mas mais ou menos. É porque é assim, ó, veja bem. Mais ou menos. Vamos lá. Nós sabemos calcular a distância entre dois pontos? Se eu sei, beleza. Eu sei calcular ponto médio? Se eu sei, ótimo. Então pronto, eu vou saber resolver essa questão. Agora, se eu não sei calcular ponto médio, ou eu não sei calcular a distância entre dois pontos, eu não vou saber fazer essa questão. Porque é o seguinte, a questão é muito longa, ele pede muita coisa, ele quer o comprimento das medianas. O que é o comprimento das medianas? Distância entre dois pontos, é a mesma coisa. Ó. Distância de B para esse M2. Isso eu estou chamando de M2, mas você chama do que você quiser. Você pode chamar isso aqui até de minha casa. Né? Você pode chamar esse ponto aqui de riacho. Você chama do que você quiser. O importante é que você calcule a distância do C para esse ponto. Estou chamando M1, M2, M3 só por questão de ordem mesmo, de facilitar. Aí como é que eu vou calcular a distância, por exemplo, de A para M1, se eu não conheço as coordenadas de M1? Eu tenho que calcular primeiro as coordenadas de M1. E quem é esse M1? É o ponto médio, de B para C. Aí eu vou lá. Ponto médio de B para C é x de B mais x de C dividido por 2. Aí vamos para o x médio. Desculpa, para o y médio. Y de B mais Y de C dividido por 2. Dá muito trabalho mesmo. Eu confesso que é trabalhoso. Bom, agora eu já tenho as coordenadas do M2, eu vou descobrir quem é a distância. Ó. Comprimento de B para M2. Vamos lá. Distância de B para M2. Vai ser raiz quadrada de x de B. A, B, está aqui o B, ó, e está aqui o C. Nós que estamos chamando assim, de A, B, C. Tem que servir de padrão para todo tempo ser assim. Então, quem é o x de B? É 4. Então, vai ser 4, né? 4, abre parênteses, mais, não é mais, não, é menos. Calma aí, 4 menos o x desse M2, que é 0, ó, ao quadrado. Agora que é mais, ó, mais agora o y. Quem é o y do B? É menos 3. Menos 3 menos
Quem é o y desse pontinho aqui, M2? É menos 3, ó. Aí eu também boto aqui, ó, menos 3. Certo? B, o ponto, o y do B é menos 3, né? E o y do ponto médio aqui também está dando menos 3. Vamos lá. Aí vai ficar o quê? Menos 3. Vou ter que abrir colchete aqui, ó. Certo? E elevar ao quadrado. Professor, e como é que pode um ser menos 3 e o outro também ser menos 3? Não tem problema, o ponto não é o mesmo não, porque o y é o menos 3, mas o x não é igual, ó. O x é diferente. Então vamos lá, distância de B para M2 vai ser raiz quadrada, 4 menos 0, 4. 4 ao quadrado, mais. Menos vezes menos é mais. 3 menos 3 mais 3 é 0, vai ficar 0 ao quadrado. Então, distância de B para M2 vai ser 4 ao quadrado é 16, ó. 4 ao quadrado é 16. O zero aqui não influencia, 0 ao quadrado é 0. Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, pessoal. Então, a distância, só que ele não fala se é centímetro, se é quilômetro, se é milímetro. Então, a distância de... Presta atenção, que nós calculamos aqui, a distância deu quanto daquele outro? Distância, deu raiz de 10, ó. Quanto é raiz de 10? Raiz de 10 é 3 e pouco, porque raiz de 9 é 3, raiz de 10 é 3 e pouco. Ó como tem sentido, né? Esse aqui deu 3 e pouco, do A para o M1, já do B para o M2, já deu 4. Ó. E aí, você vai fazer, vamos fazer aqui, para finalizar, a distância do C para o M3. Distância do C para o M3. Só que antes eu tenho que calcular o ponto médio aqui, né? De A para B. Certo? Tá ficando, o negócio aqui tá ficando meio misturado aqui, né? Ficando meio misturado. Mas pelos símbolos aqui dá para perceber, né? Que é o x de M1, que já é o x2 e o y. Aliás, a distância, o ponto médio, né? Do x2, xm2 e o ym2. Agora, para finalizar, vamos ver a distância do M3 aqui, ó, do C para o M3. Mas antes tem que calcular o ponto médio, ponto médio de A para B. Vou fazer bem miudinho aqui. Aí calculando esse ponto médio, ó, de A para B, a gente pode fazer assim, ó. O x médio 3. Vai ser quem? O x de A, que é 2, mais o x de B, ó. Quem é o x de B? X de B é 4. Mais 4 dividido por 2. 4 mais 2 é 6, dividido por 2 é 3. Pronto. Agora vamos o y médio 3. Quem é o y médio? É o y de A, que é menos 1, mais o y de B. O y de B é menos 3, ó. Eu vou ter que abrir parênteses. Menos 3. Dividido por 2. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Pronto. Então, pessoal, tá aí, ó. As coordenadas desse M3 aí, ó. O X é 3 e o Y dele é menos 2.
Aí o que você faz? Agora sim, você pode calcular a distância de C para M3, que é o ponto médio. Então é isso. Já estamos finalizando aqui a aula. Fica aí para que vocês concluam. O que vocês vão fazer? Eu passei a questão 35, passei a questão 38, se eu não me engano, a 42. É uma que tem um triângulozinho. Mas assistindo a aula do dia 30, vocês vão ver que atividade é essa. Para concluir essa questão, só falta isso, ó. Distância de C para M3. Você já tem as coordenadas, é só calcular. Coordenada do ponto C são essas, ó, menos 2 e menos 5. Coordenada do ponto M3 é 3 e menos 2. É só calcular a distância entre eles. Beleza, turma? Então fica aí a nossa revisão e também a correção desses exercícios. Lá na questão, na prova, vai ter coordenada do baricentro e vai ter também questão de ponto médio. Claro, não tão complexa como essa. Quer dizer, essa daqui não é complexa, ela é trabalhosa. Tá certo? Então, só para conferir aqui, vou ver aqui quem ainda está na aula. Uma espécie aqui de chamada, né? Quem está na aula aí é o Carlos Germano, João Ferreira, João Pedro, Maria de Fátima, Maria Ludmila, Pedro Caíque, Robert e Tiago Rodrigues. Meus queridos, um abraço. Mais tarde eu disponibilizo o link. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Muita saúde para vocês. Deus proteja.